Meus irmãos, minhas irmãs, nesta sexta-feira vamos rezar o Evangelho de Marcos, capítulo 11, de 11 até 26. Aqui, como vocês vão perceber, estão reunidos vários ensinamentos de Jesus. O primeiro ensinamento fala que Jesus saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas. Foi até lá para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isto e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E na manhã seguinte, quando passaram, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade, eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes no coração, na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. E quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Portanto, irmãos e irmãs, neste trecho que rezamos hoje, nós temos esse gesto simbólico de Jesus expulsando os cambistas do templo e pedindo que o templo seja uma casa de oração e não um lugar de comércio. Em segundo lugar, aparece essa maldição da figueira. Diz que Jesus foi ali procurando frutos e não encontrou frutos. Mesmo que não era tempo. E a gente pode achar estranho, como Jesus vai procurar frutos se não era tempo de frutos? E como pode então amaldiçoar a figueira? Como ela podia dar frutos se não era tempo de frutos? Mas aqui o significado é o zelo de Jesus, o desejo de Jesus de encontrar frutos no povo de Israel, porque a figueira simboliza o povo de Israel e hoje todos nós. Então o Senhor sempre deseja encontrar frutos em nós. E fica muito triste quando não encontra, porque a nossa vida é uma vida feita para frutificar, para que aquilo que nós recebemos da graça de Deus se multiplique. Assim como aparece em outras
parábolas que Jesus conta, como a parábola dos talentos, onde as pessoas recebem os talentos para que os multipliquem. E o final do Evangelho de hoje fala sobre a oração e a fé, dois temas muito importantes no Evangelho. Precisamos pedir o dom da fé, precisamos orar muito, principalmente nesse tempo de pandemia, para que tenhamos certeza dessa presença de Deus que nos acompanha. E a última frase do Evangelho de hoje retoma o tema do perdão. Como é necessário hoje que nós perdoemos aqueles que nos ofenderam. Vamos pedir hoje, na nossa oração, esta graça ao Senhor. Que Ele nos ajude a sempre darmos frutos e a perdoarmos as pessoas que nos ofenderam. Porque o Senhor sempre tem um coração aberto ao perdão. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.